Na babujinha de uma startup, com David Olim. É o podcast da premiada Foot Art, que fala sobre o dia-a-dia de uma startup. Are you ready? 3, 2, 1, lift off. Bem-vindos a mais um episódio da babujinha... Não, já não me lembro. Não, é na babujinha de uma startup, mas é alto episódio. O meu nome é David Olim, sou CEO e co-founder da Futear S.A., que é basicamente um nome fancy para o gajo que apresenta isto, ok? E hoje temos o prazer de ter connosco o diretor editorial e geral do grupo de notícias, Diário de Notícias e TSF Madeira. Gostaste da apresentação? Foi quase certo. Quase certo, onde é que eu falhei? Estava certo. O rigor da informação obriga que reformules. É diretor-geral editorial. Diretor, se calhar. Bem-vindos! Passando à frente, diretor-geral e editorial do... Mas é do grupo? Sim. Do grupo? Sim, temos vários mais no grupo e eu dirijo todos. Sendo que direção-geral tem muito a ver com a função estratégica, que não é só informativa. E por isso acumulo as duas e posso acumular. Há uns que têm aquela vontade de me chamar administrador. Eu não sou administrador, sou claramente um jornalista que neste momento desempenha estas funções, não quer dizer que sejam eternas. Certo. Aliás, a coisa boa da vida é que nada é definitivo. Na minha lógica, isso é algo de positivo, porque nos obriga a trabalhar sempre com o foco naquilo que é essencial. E por isso, para além de dirigir a informação nos vários meios, o Diário em Papel, o de Notícias, que é a nossa plataforma digital, que tem algumas nuances, tem uma D7 que é mais lifestyle. Também temos a rádio, a TSF Madeira, onde este podcast também passa. Que tem sido um sucesso. Claro, já haveremos de falar disso. E depois temos outras plataformas de difusão. E eu, para além de coordenar toda essa dimensão informativa, tenho também a função de coordenar os diversos departamentos, que não sendo só os da informação, que coexistem e trabalham todos para o mesmo, que é afirmar este nosso grupo de mídia como líder incontestável na região. E por isso trabalhamos arduamente dia a dia com todas as vertentes, comercial, marketing, técnico, administrativo ou financeiro, de modo a que a empresa, sempre focada naquilo que é a sua missão, que é levar o máximo de informação aos madeirenses, estejam eles aqui ou noutra parte qualquer, aquilo que é essencial para que eles possam fazer as melhores opções. Para além disso, temos também como missão entretê-los, animá-los, dando pedagogia, educação, diversão, para que seja este meio de comunicação ou estes meios de comunicação algo patrimonial e algo que faça parte da vida de cada um. E por isso é uma missão fantástica. Ok. Primeiro, já disseram que tu tens a voz radiofónica. Sim, faço muita rádio. Okay. Aliás, atualmente apresento o Noticiário da Manhã, que é como eu acordo cedo e o meu dia começa por trabalhar para a newsletter, que sai entre as 8 e as 9, às vezes antes das 8, depende dos dias. Eu aproveito com essa dinâmica que passa também por a atualização da nossa home. Também faço a informação na TSF. E por isso, às 9 da manhã, já levo 2 horas de andamento. Já tens de estar... E estou com aquela pedalada que é essencial para enfrentar o resto do dia, com muita agitação. Agora, mais do que nunca, porque agora parece que é moda, quando a malta se chateia,
convoque-se eleições. Sim, é porreiro. Eh, Se calhar e fazemos por eleições isso durante o programa. é tudo muito atrativo nessa lógica de que enquanto os meus colegas vão chegando eu já vou distribuindo de jogo. E já levas 2 horas de trabalho enquanto o pessoal começa a... Sim, há colegas que entram às 7 comigo, por exemplo, quem tem como missão atualizar a nossa plataforma digital, entra às 7, depois há uns que entram às 9, outros às 10, outros às 2 e outros às 5. Sim, porque é um trabalho. Manter Sim. a população informada não é algo que se possa predeterminar num horário. Sim, antes o diário tinha como slogan dia sem diário não é dia. Eu acho fantástico, porque é a melhor expressão para aquilo que eu há pouco caracterizei, de estarmos sempre junto dos leitores, dos ouvintes, dos seguidores, dos amigos e dos inimigos, e essa dinâmica faz hoje a toda a hora e a qualquer hora. É Por certo vários que campos. dormimos, note, eu também durmo, mas nós não paramos, porque quando estamos todos a dormir, entre a meia-noite e as 7, que é a hora de vazio presencial na redação, há sempre pré-agendamentos, há sempre coisas que já estão feitas para que quando estamos a dormir há gente que está acordada ainda noutras partes do mundo e tem que ter a informação. Mas sentes que é uma responsabilidade muito grande? Falavas há pouco da responsabilidade social e tudo que um grupo como o DN envolve, mas sentes que manter uma população, ainda que 250 mil habitantes, diariamente informado, com rapidez, com fiabilidade e com garantia de que a informação entregue é verificada, sentes que isso é uma responsabilidade brutal? É muita responsabilidade e temos todos que estar conscientes que é como pedra fora da mão. Pode magoar, pode alterar o nosso próprio ritmo diário, as nossas opções. E por isso toda a responsabilidade, toda a seriedade, todo o rigor, toda a imparcialidade, toda a independência é posta em cada momento para que ninguém possa ser defraudado desta relação cúmplice e de confiança com o meio de comunicação social. É isso que nos distingue nesta selva, por vezes também mediática, mas nesta selva em que hoje qualquer pessoa se julga capaz de ser jornalista, capaz de dar informações. A única diferença é que muita gente partilha factos que não verifica, que não leu, que não teve o cuidado de abrir sequer. Por isso é que há aberrações do género de partilhas, por vezes de gente que devia ter maior cuidado e maior responsabilidade, de coisas que já aconteceram há 20 anos, como se fossem novas, ou de sites que não são confiáveis, que nem sequer estão restados, que nem têm cara, de coisas que são altamente perigosas, tendenciosas e não verificadas. A grande diferença é essa. Nós temos um compromisso com o nosso código deontológico, com a nossa conduta, que deve ser marcada pela ética, pela responsabilidade, e por isso não difundimos tudo o que nos chega. É preciso triar, sim. A redação é uma espécie de central de triagem de tudo o que nos chega e de tudo aquilo que depois de pensado, verificado, importa partilhar. Há esse exercício onde em cada momento se joga aquilo que nós temos de essencial, que é a credibilidade. O nosso maior bem, eu costumo dizer, é o nosso nome. Sempre que o jornalismo quando feito desta forma, tem assinatura. E se um profissional
incorrer em falhas sistemáticas, em erros permanentes, tem o nome manchado e dificilmente alguém acreditará naquilo que ele está a divulgar. Portanto, temos de ter sempre muito cuidado em ser credíveis, porque só dessa forma é que as pessoas confiarão em nós e seguirão aquilo que produzimos, que são conteúdos diversos, claramente, no nosso caso, informativos, alguns opinativos. Eu tenho essa faculdade também de, nos espaços próprios, dar a minha opinião, fazer as minhas análises, fazer os comentários, que não se confundem com os factos, são interpretações honestas dos factos e que estão claramente identificadas como tal. Mas nestas dinâmicas todas é preciso ter sempre presente se aquilo que eu estou a dizer, a escrever ou a falar é verdadeiro, é pelo menos suscetível de ser devidamente confirmado, cruzado e afins. Às vezes erramos, até porque a própria atualidade é dinâmica. Sim, o que hoje é verdade, amanhã pode ser Aquilo que eu posso dizer num noticiário às 8h30 pode estar completamente desatualizado ou ter sido superado por outro evento de acordo com aquela mesma notícia 5 minutos depois. Por isso é que, aí está, temos que informar a toda a hora e a qualquer hora, porque de facto hoje o ritmo, a pressa não é só de fazer, a pressa também é um modo de viver. Hoje vivemos muito rápido, a toda a velocidade, e isso vai produzindo atualizações permanentes. Claro, até te digo mais, eu que sinto que cada vez que eu tenho que fazer um post do LinkedIn tenho que ter cuidado para não pôr a vírgula num lado errado com medo de ofender alguém. Eu creio que no meio jornalístico terão de ter uma preocupação ainda maior com tudo estas. Aliás, toda a carreira de um jornalista pode ser posta em causa no momento em que sai uma notícia que pode não estar Sim. bem escrita ou algo do género. O pior que se pode fazer nesta profissão é motivado pelo desejo de ser mais rápido, dar uma informação incorreta. E isso é grave. Ou na tentativa de ter audiência, ou ter likes, ou ter um elevado número de partilhas, ser sensacionalista, descuidado na forma como se escreve ou na enfatização daquilo que não é relevante, porque pode isso gerar muita atratividade, mas não ser suficientemente forte do ponto de vista da informação. As trivialidades e o voyeurismo têm grande consumo, mas não são, ou não deviam ser, o essencial no processo comunicacional. E é verdade que muita da crítica que se faz hoje ao jornalismo é este nivelar um pouco por baixo, pela rama, aquilo que por vezes se produz, e por isso também exige de nós maior esforço para dar uma informação devidamente enquadrada, contextualizada, para que não pareça fútil, demasiado leviana e demasiado sensacionalista. É óbvio que há coisas que é incontornável ter esse toque, por muito que nós façamos um exercício de rigor, mas se cair um avião e morrer 100 pessoas, é um facto. Podem dizer, podia escrever de outra forma. Há coisas que não se podem escrever de forma diferente daquilo que é a realidade. Agora, forçar o assunto de modo a que ele tenha contornos mais avermelhados, mais manchetáveis, é de evitar. Essa lógica sensacionalista, achas que tem mais, que pode ter mais impacto nas pessoas,
apesar de ir à procura de likes, partilhas, de engagement das pessoas, mas acabam por associar as marcas que o fazem a um sensacionalismo trivial, não é? Sim, não temos que ser todos iguais, as pessoas têm que saber, e acho que o mercado faz essa escolha. É preciso também ter consciência de que há públicos para os diversos tipos de conteúdos e formas de os apresentar. E cada um consome o que quer, não há aqui... Cada vez mais tantos canais de comunicação que Sim, existem. não há aqui nenhum fervor seguidista para que só consumam aquilo que eu produzo. Temos é que fazer um trabalho de diferenciação. É isso que é essencial para que o mercado possa fazer as escolhas mais acertadas. Porque se de facto andarmos todos a difundir o mesmo e com a mesma tonalidade e acentuação, vamos parecer todos iguais e vamos canibalizar-nos uns aos outros. E isso é mau. Portanto, aquilo que eu defendo é que cada meio tenha o seu ADN, que atue de forma a respeitar e honrar o estatuto editorial e que possa ser para o mercado uma referência inequívoca. Quem ali vai sabe ao que vai. A opção fica com quem faz esse caminho e não tanto com quem produz de forma X ou Y. Mas, pelo que temos visto, há público para todo o tipo de conteúdos. Só assim se explica que haja uma proliferação tão acentuada de, vejam, canais televisivos de informação, programas de futebol quase tirando as personagens são perfeitamente idênticos, onde se discute pouco futebol e mais as questões marginais da competição, e pronto, as pessoas vão fazendo as suas escolhas. Por vezes eu acho que isso causa exaustão. É comum nós ouvirmos desabafos do género do farto deste looping informativo, porque é altamente desgastante, pode até causar repulsa, enfado, cansaço, mas é o que há. É o que há, e para quem assiste TV, falavas dos programas desportivos, é fazer zapping e passar por 3 ou 4 que são muito semelhantes entre si, e como dizias, discute-se muito pouco da verdadeira essência. E é o que causa, principalmente as novas gerações, a adotar outro tipo de conteúdo on demand, Netflix, Disney Plus e Amazon Prime, porque acaba por sentir que entramos nisso. A partir do momento que ligamos TV e vemos efetivamente mais do mesmo, acaba por ser repetitivo. Sim, o que é essencial, e podemos entrar neste formato que é o formato de podcast, é tu conseguires diversificar a oferta de modo a que qualquer um possa aceder conforme lhe der mais jeito. Também para diversificar, mas sobretudo para servir, para ser solução e não mais um problema. De facto, todo esse registro on demand funciona bem porque nós estabelecemos a nossa agenda, o nosso ritmo de consumo, e não ter que ver às horas que nos mandam ver ou ler às horas que nos mandam ler. Nós definimos também o próprio circuito diário do consumo da informação, e o podcast é bom exatamente para essa lógica. Não tens que estar sintonizado às quintas depois das notícias da uma para seguir a conversa que o David Olin magistralmente dirige neste podcast, mas podes consumi-lo a qualquer hora
se fores à nossa plataforma digital, se for às redes onde ele está, dá maior liberdade. Mas não crees que isto seja geracional? Ou seja, o nosso É. público-alvo acaba por ser... Temos de utilizar estes canais porque o nosso público-alvo será diferente do que os Sim. 5 programas de desporto que emitem daquela forma. Nós temos essa consciência. No nosso grupo, todo ele está concebido para tocar em várias gerações. Ok. É verdade. Já existe essa preocupação. É verdade que o papel ainda continua a ser predominantemente consumido pelos mais velhos, que são assinantes, que têm este conforto de receber às 5 da manhã o diário em casa e tomam um pequeno almoço com as notícias. Isto é um luxo, que é uma especificidade muito nossa. A nível nacional, tirando os locais, os nacionais não chegam desta forma à casa das pessoas. As pessoas têm que ir à banca comprar, quando compram. Mas quando se é assinante, mesmo do físico, não é costume ver... A maior parte dos jornais nacionais não têm as assinaturas que nós temos. Ok. Tem alguns, mas é através de processos mais complicados de distribuição. Aqui é um luxo, as pessoas têm os jornais em casa bem cedo. E digo-te isto porque o meu avô era assinante e eu lembro-me de ele ter um café e o diário, e só começava o dia quando lia o diário. Exato. E passava os olhos pelo diário. Exato. É uma expressão que o meu pai ainda hoje usa. Passar os olhos, porque a gente depois consome mais demoradamente no final do dia. E isso também nos obriga a pensar nesse tipo de leitores, que é, nem tudo tem que ser rápido. Algumas coisas têm que ser refletidas e isso tem que ser transposto para a escrita. Mas estava-te a dizer que no nosso grupo há essa preocupação, dando esse tipo de informação aos que vão aceder às notícias no papel, dando informação mais rápida através da área de breaking news de notícias, criando já conteúdos pagos, e somos pioneiros a esse nível do denominado paywall, que no nosso caso é medido, há vários tipos de bloqueio. Nós optamos por este de medir, porque o medir ajuda a perceber quem consome. Mas há paywall puro, bloqueado sem mais, há outros que são dinâmicos, que desbloqueiam se perceberem que a partir de determinada altura já não há consumo e, portanto, tê-lo fechado é igual a zero. Uhum. E pensamos no conteúdo bloqueado para começar a ensinar às pessoas que têm que valorizar também aquilo que acham que devem ter de borla. E hoje, fruto também de erros dos mídia, começaram por oferecer tudo e hoje vêm-se confrontados com perdas no papel, porque é uma tendência, e 0 euros no digital. E, portanto, é preciso começar a ganhar dinheiro no digital e para tal é preciso fazer assinaturas que dão acesso aos conteúdos que estão bloqueados. Pensamos, e sim, há muita gente mais nova a assinar no formato digital, que também permite aceder à edição impressa, tal como ela é física, mas permite, sobretudo, aceder aos conteúdos de mais que vamos produzir em maior número dentro de alguns meses, porque agora temos para aí 5, 6 bloqueados por dia. Aqueles que dão mais trabalho, fact-check, um explicador, uma manchete digital, uma ou outra entrevista, uma ou outra fotogaleria que nos dê mais trabalho e que mereça ser trabalhado de modo a proporcionar
uma boa experiência a quem comprou e quem acha que de facto aquela informação tem valor. Pois há coisas que não vale a pena trancar, que toda a gente tem, mesmo que eu possa fazer diferente, mas posso trancar algo que o complemente. Nós temos uma coisa, porque somos um jornal centenário, vamos fazer 150 anos em 2026, que é fantástica, que é ter um arquivo. Nós temos até uma rubrica diária, que é o canal Memória, onde vamos ao dia de outro ano recuperar um assunto e partilhá-lo com as pessoas. Os arquivos são uma fonte indiscutível de conteúdos que podem não só valorizar uma peça atual, como eles próprios serem motivo de um regresso ao passado, que para alguns é também um reavivar de memórias, porque se lembram claramente daquele assunto, da polémica que gerou, etc. E tal. Portanto, há muito ainda, está quase tudo inventado, mas há muito ainda a fazer naquilo que hoje costumo sublinhar como a informação complementar, que se joga em vários domínios e que tem valor e que tem que ser paga. Por isso, uma das mensagens que eu deixo sempre é que, para que esta base fundamental da democracia, que é ter uma sociedade informada, esclarecida, tem custos que têm que ser pagos. E não têm que ser pagos pelo senhor Estado, que na prática somos todos nós, contribuintes. Têm que ser pagos pelos consumidores, por aqueles que ainda dão importância e valor à informação como guião para a vida. E isso leva-nos a outra questão. Hoje o jornalismo não tem que ser só o guião dos problemas. Tem que se preocupar em dar soluções. Por vezes nós sentimos que quando várias entidades ou instâncias falham, as pessoas vão ao diário para tentar resolver um problema. E nós já nos antecipamos a essa dinâmica, não estando à espera de que haja um problema para apresentar soluções. Quando percebemos que aquela matéria exige soluções, avançamos para ela. Estou a falar assim teoricamente, mas se formos em termos práticos, se uma estrada de A a B estiver interrompida por uma derrocada, eu tenho que apresentar, se houver, um ponto C, um plano alternativo para chegar do ponto A ao ponto B, que não por aquela estrada. Isso faz-se noutros domínios mais complexos, mas sentimos que a sociedade precisa de ter luzes, porque muitas vezes está num turbilhão de escuridão que lhe falta esse farol, esse guia para a vida, e cabe-nos a nós também fazer isso sem qualquer presunção ou pretenciosismo. Nós não vamos a votos, e por isso é serviço público que fazemos. Mas, por exemplo, não sentes da indústria onde nós estamos inseridos, acontece uma série de coisas e estarmos a desbravar o caminho tem essa beleza, mas nós sentimos é que é muito mais fácil ser notícia ou haver engagement, a palavra engajamento que eu não gosto particularmente. Envolvimento, ok. Por parte dos leitores por uma notícia negativa do que por uma positiva. Empresa X ou atleta A conseguiu isto. Ok, fixe. Alguém disse mal de outra pessoa. Vamos lá destilar ódio e vamos então fazer conteúdo à volta disto. Não sentes que há mais projeção do negativo do que o positivo? Sim, aquilo que eu dizia há pouco, há uma apetência um pouco incompreensível pelo voyeurismo, pelo ódio, pela desgraça alheia. Não crees que a vossa responsabilidade, dos mídias no geral,
tentar mudar esse tipo de paradigma. Sim, fazemos não tanto como desejávamos, porque há gente que se põe a jet permanentemente e portanto está sempre na berlinda por más razões. E isso não posso eu durar a pílula, é como é. Mas tens razão, há uma apetência muito grande pelo negativismo dos conteúdos. E quando lhes dás coisas boas, há uma outra apetência, que é a inveja a funcionar, tentando desvalorizar o que tem mérito. E isso vê-se, por exemplo, em relação ao Cristiano Ronaldo. Nós fomos dos primeiros, todo o país, em criar um separador, um agregador de notícias relacionadas com o Cristiano Ronaldo. Na nossa plataforma digital, tudo o que é do Ronaldo aparece como uma agregação, onde as pessoas, clicando no agregador, vão à zona onde está tudo sobre o Ronaldo. O tipo de comentários que por vezes são mais elevados do que noutros casos, nem sempre é sintonizado com o mérito que ele tem, ou que ele teve mais do que tem agora, porque ele já vai para o fim da carreira, mas ainda continua a marcar gols e quase que aposto que chegará aos 1000, porque seria uma coisa que eu acho que ele persegue essa meta. Aliás, o segredo dele é estabelecer objetivos e metas e conseguir alcançá-los, o que o motiva exponencialmente. Mas esse feito, por vezes, é ridicularizado não por argentinos, não por messianos, por madeirenses. Ele é um dos nossos e acho que fez muito pela Madeira e faz muito discretamente por muitos madeirenses, sem querer ser notícia à boleia disso. Mas até dá dó ver gente que não pensa, claramente, no que escreve, no que diz, no que comenta, sobre uma estrela que ilumina. Eu acho que é giro perceber, e isso verificou-se recentemente quando ele fez 40 anos, a maior parte dos depoimentos que eu vi de gente que pensa minimamente, aquilo é inspirador. E bastava isso para alterar algum comportamento. Resumindo e concluindo, sim, há muita ansiedade para consumir o que é mau, e quando há coisas boas, inevitavelmente entra aquele factor desprezível que não conta para nada, que é a inveja, que tira um pouco de mérito àqueles que o têm. Agora, eu não posso pensar nisso quando estou a trabalhar informação. Eu costumo dizer isto quando vou às escolas. O trabalho jornalístico não é para que eu possa brilhar, para que eu me sinta realizado. Também me sinto realizado. Eu gosto imenso do que faço. Tem de ser. Mas só tenho uma missão, é dar às pessoas o máximo de conteúdo, de informação, de dados, para que elas possam fazer as suas escolhas conscientes, esclarecidas, devidamente contextualizadas. É isso que temos que fazer. Portanto, eu tenho que fazer um radar a tudo o que nos chega, a tudo o que é também produzido pelas dinâmicas sociais, e sim, hoje há uma coisa fantástica. Democratizou-se tanto o acesso à informação que qualquer pessoa hoje se acha no direito de convocar a comunicação social para o lançamento de qualquer coisa. Só que se esquecem que as redações emagreceram, não temos jornalistas para ir a tudo, e sim, também há muitas formas de colaboração. Isso também se acentuou
na sociedade, há muita gente a contribuir para o processo informativo. Por isso, temos que fazer todo este trabalho com equilíbrio, com a tal seriedade que falávamos no início, mas sempre a pensar que não me cabe a mim fazer autocensura ou esconder ou elogiar para que seja melhor consumível. Eu tenho que apresentar a realidade nua e crua e depois caberá a cada um fazer as suas opções. Tirar as suas conclusões. Exato. Há pouco falavas do diário fazer 150 anos em 2026, portanto, para o próximo ano. Que desafios, e só para constar, estás numa posição em que precisas de garantir que vai ter mais 150 anos, mas numa época em que vem a tecnologia, vem o digital, vem mudar os paradigmas da forma como a informação era consumida, a forma como se chegava às pessoas. Mais do que te pedir futurologia do género, o que é que esperas para os próximos 150 anos, é mais identificar que tipos de caminhos podes explorar nos próximos 10 e de que forma é que os mídias se continuarão a manter relevantes utilizando as novas tecnologias como aliado e não como problemático. Como é que tu olhas para este tipo de... Como é que visualizas o diário daqui a 10 anos? Falaste num aspecto fundamental. A tecnologia, a inteligência artificial, toda esta nova dimensão da nossa existência tem que ser incorporada. Portanto, está feito o ponto essencial que é preciso colocar no texto, que é, nós não temos de ter medo de nada, temos é que incorporar tudo o que ajude a levar a nossa missão às pessoas de forma fácil, intuitiva, sem lhes complicar a vida. Posso até dizer que já este ano vamos ter inteligência artificial associada à nossa plataforma digital para, por exemplo, em vez das pessoas irem para os chats GPTs desta vida, no próprio diário fazerem perguntas que o próprio diário, visto ter um manancial de informação acumulada, pode responder. Vou dar um exemplo. O que é que o diário já escreveu sobre o aeroporto da Madeira em termos de evolução também da pista, das suas capacidades de acolhimento de passageiros, como é que foi a evolução. O próprio diário tem informação acumulada que consegue dar em tempo real complementos à própria dinâmica que o leitor quiser exercitar. Ou seja, criar, em vez de termos a pesquisa banal e nem sempre fácil, porque nos manda para links, é ter aqui uma interatividade séria, que terá que ser testada, como é óbvio. Obviamente. E que decorre daquilo que é a nossa memória e que é muito importante. O vosso arquivo de 150 anos. Que é muito importante. Ou seja, para cada assunto poderá haver aqui, sem a nossa intervenção, porque, como devem calcular, um jornalista não tem tempo, quando aborda as estatísticas do aeroporto, voltando ao exemplo, de recordar a história do aeroporto, todas as etapas da construção da pista atual, da gara atual. Mas sim, já escrevemos isso. O próprio
leitor, consumidor, pode fazer esse trabalho. Ou seja, neste caso estás a anunciar aqui em primeira mão que vai haver uma assistente Sim, um assistente de bordo. Fancy, que poderá guiar o utilizador dentro do arquivo, tudo o que é uma base de dados tem vindo a ser complementada diariamente e que poderá ajudar aqui nesta pesquisa e a trabalhar esta informação, que também terá um peso a nível editorial. O próprio jornalista poderá beneficiar deste tipo de ferramenta, Claro. para criar conteúdo mais relevante. Nós hoje utilizamos muito o arquivo, os jornalistas. É óbvio, falei só de um aspecto, há outros, que é, por exemplo, a inclusão de QR codes para facilitar o acesso a complementos informativos, quer através do papel, sobretudo no papel, mas também no digital, é outra forma de dar esse passo em frente, porque nós sabemos que hoje temos que facilitar muito todos esses métodos de acesso àquilo que produzimos. Mas há outras dimensões, aliás já falamos algumas, que é avançar claramente para tudo o que é mais suscetível de proporcionar experiências ao mesmo tempo que as pessoas estão a consumir a informação. A adaptação aos meios de comunicação social, de realidade aumentada, ou de outras invenções que se venham a fazer, têm que ser postas em prática em parceria com quem sabe, como é o vosso caso. Aliás, já tivemos experiências a esse nível durante o europeu, com a FOTEAR, que tínhamos junto ao estádio estádio, onde era possível ter o ecrã gigante a seguir a seleção. Dizia, dá uma nova dimensão ao futebol, as pessoas faziam secando um QR Code e depois aparecia um estádio à frente delas onde podiam manipular a informação. É isso. Tudo esse exercício, que até é muito positivo para realidades ainda não sentidas, experimentadas. Por exemplo, como é que será uma obra X que só estará pronta daqui a 3 anos? Dar o exemplo, o novo hospital. Como é que será o novo hospital? Ter essa realidade virtual presente com rigor, não é embonecar a informação, não é banalizar a informação, é dar-lhe o tal complemento visionário até, é fundamental. E acho que, já dei aqui 3 exemplos, como é que nós podemos incorporar, sem qualquer temor, aquilo que hoje está a ser desenvolvido e bem, de modo a que daqui, se calhar a um ano, possamos olhar para novas realidades, porque isto não para, ainda bem, com a mesma destreza. Em constante evolução. A nível das realidades imersivas, realidade virtual, aumentada, achas que este tipo de soluções pode ser benéfico para os mídia no modo de, não só de transformarem as suas próprias notícias, falamos já de dar uma nova dimensão às notícias, mas principalmente para chegar às novas gerações, porque estamos a falar de uma usabilidade que eles já estarão muito mais preparados do que, por exemplo, as gerações mais antigas. Sim, temos que continuar a trabalhar para nichos. Fazemos, por exemplo, no papel, nós temos já conteúdos específicos e até produzidos por malta das escolas secundárias. Isso cria a tal envolvência que falávamos há pouco, de forma determinante. É curioso que há malta que começou nesse projeto, que já tem 10 anos, e que está no jornalismo. E que guarda esse momento como decisivo para esta opção de vida. Não quer dizer que outros não o possam fazer de outra forma. Sim. Que lançamos uma semente que dá frutos. E esta relação tem que ser transposta para outras realidades. E sim, quando abordamos essa nova dimensão tecnológica nos conteúdos,
é querer trabalhar para públicos que hoje têm aversão aos formatos tradicionais. Têm aversão porque não se sente minimamente motivada para pegar num jornal e folhear 40 páginas, porque acha que aquilo é démodé, que não lhes diz absolutamente nada, porque tem um registro interiorizado que não precisa da informação para viver, o que é um erro tremendo. Por isso é que caem em esparrelas do género de perder dinheiro porque se deixam levar por mensagens E por esquemas e por esquemas a não tecnologia não pode ser certificados. tudo benéfico. Exato, mas se estivessem bem informadas, podiam ser altamente tecnológicas, mas não ter alguma permissividade na sua vida. Temos que evoluir bastante, sobretudo não pondo ninguém de parte e tendo esta preocupação de até produzir conteúdos informativos para, eventualmente, quem não sabe ler, para quem tem dificuldades em perceber a língua e para quem tem alguma dificuldade de percepção de muitos assuntos. Essa tem que ser a lógica. Boa. E em jeito de suma, então, concordas com a premissa de que a tecnologia, até para facilitar esse tipo de comunicação, o grupo reinventar-se, os mídias no geral, independentemente do grupo, para durar mais 150 anos, terá de abraçar a tecnologia e trabalhar, não olhar para tipo de outros tipos de comunicação como diferenciadores e que vão canibalizar o setor, mas que podem efetivamente ser uma mais-valia e garantir que, no caso do diário, estaremos mais 150 anos a propagar a notícia fiável, segura e garantida. Infelizmente já não estarei cá para ver, mas também não. Eu acredito que todas as gerações terão que ter esta preocupação com aquilo que é fundamental na nossa vida, que é ter orientação. E não há orientação sem sinais, sem palavras, sem contextos. E por isso é que eu acho que os meios de comunicação social, os credíveis, os regulados, os que têm gente dentro, que têm caras e assinaturas, vão durar até que cada um depois siga o seu caminho rumo à eternidade, porque eu não concebo uma sociedade de alienados. E sempre que há uma quebra no consumo de informação, a alienação cresce, e isso é muito mau para a nossa vida coletiva. Boa, Ricardo. Obrigado por ter. Eu é que agradeço esta oportunidade fantástica e desejo-vos muita criatividade sempre. Eu costumo dizer, um dos segredos do jornalismo é a capacidade de surpreender, mas eu acho que não é só no jornalismo. Quem trabalha nestas áreas de vanguarda tem que surpreender até a si próprio. Por isso, coragem. É sempre, está garantido. Obrigado por teres aceito o convite. Damos por encerrado o nosso episódio de hoje. Obrigado aos nossos parceiros, obrigado ao Diário Notícias, TSF, Madeira Tecnopolo, Startup Madeira e Games Lab. Obrigado a todos os que nos têm ajudado nesta caminhada e que também fazem com que hoje possamos estar aqui a falar de tecnologia, a trazer um pouco do que nós fazemos, também da Madeira e da forma que os desafios vão se colocando à frente de todos nós. E é também nossa responsabilidade garantir que passamos um pouco de nós, assim, 1000 cruz, 100 edições. O objetivo é passar e mostrar o que é que se faz aqui e vamos continuar a fazê-lo, e obrigado por estarem desse lado. E é tudo. Voltamos daqui a 2 semanas. Obrigado. Sejam felizes. Na Babujinha de uma Startup, com David Olim. É o podcast da premiada Foot Art, que fala sobre o dia-a-dia de uma startup. Are you ready? 3, 2, 1...